Olá, meu nome é Ana Laura, sou aluna de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada e desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Paleontologia. E vim falar sobre temperatura corpórea e a termofisiologia em crocodilianos fósseis do Mioceno Superior. Crocodile é um grupo que inclui jacarés, gaviais e crocodilos viventes e numerosos fósseis, que são caracterizados por serem ectotérmicos, ou seja, possuem um lento metabolismo dependendo da temperatura do ambiente para regular sua própria temperatura, sendo mais restritos em regiões com altas temperaturas ou regiões tropicais. Eles utilizam estratégias comportamentais para se termorregularem. No entanto, com o aumento de massa corpórea, sua temperatura se estabiliza, retendo calor por mais tempo, sendo uma vantagem para sua fisiologia. Por volta de 15 milhões de anos atrás, no Mioceno, houve uma diversificação em dietas, especialização de nichos, formatos cranianos e principalmente tamanhos corpóreos, sendo a época com registros de grandes crocodilianos, como murassocos e purossauros. Além disso, foi uma época com aumento significativo da temperatura global, seguida de um declínio constante ao final do Mioceno. Essa rica diversidade na época é bastante concentrada em regiões da América do Sul, especificamente na Formação Solimões, no qual se encontra no noroeste do Brasil, onde muitos desses registros fósseis foram encontrados. Um dos grandes enigmas da paleontologia é reconstruir a vida desses animais, e estimar a temperatura corpórea é um dos fatores para desvendar aspectos sobre a termofisiologia de crocodilianos fósseis. Recentemente, a temperatura corpórea de dois grupos de Thalattosuchia, que são crocodilomorfos marinhos, foi estimada, demonstrando que tinham condições ectotérmicas que utilizavam de estratégias termais para termorregularem e mantinham sua temperatura constante, produto de sua grande massa corpórea, fazendo-os sobreviver ao declínio de temperatura no final do Jurássico. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estimar a temperatura corpórea de crocodilianos fósseis do Mioceno Superior da América do Sul, em específico da Formação de Solimões, a fim de discutir sobre seus aspectos fisiológicos em um momento crítico para tais animais, na qual a temperatura estava diminuindo. Os isótopos de oxigênio têm sido muito utilizados como parâmetro para reconstruir o passado da Terra e dos animais, sendo muito sensíveis à temperatura. Sendo assim, coletamos dados de isótopos de oxigênio fosfático de literatura prévia que vieram de dentes fossilizados de crocodilianos da Formação Solimões. O isótopo de oxigênio fosfático depende totalmente do isótopo de oxigênio da água de onde esses animais viviam ou ingeriam, estando altamente correlacionados. Portanto, inserimos dados de isótopos de oxigênio da água ingerida por quelônios, também da Formação Solimões, retiradas da mesma literatura. Escolhemos quelônios para evitar um viés. Lecuyer e colaboradores inferiram uma equação para a estimativa de temperatura e a utilizamos para estimar a temperatura corpórea de nossas amostras. Portanto, utilizamos isótopos de oxigênio fosfático de crocodilianos, enquanto que os isótopos de oxigênio da água foram retirados do casco de quelônios para evitar viés. A temperatura ambiente ou da água onde esses animais viviam variou de -1 a 30 graus, enquanto que a temperatura corpórea apresentou valores maiores, de 7,9 a 44,1 graus, sendo uma amostra de purossauros o maior crocodiliano já existente, estimado a 31,7 graus. Sabe-se que crocodilianos atuais podem alcançar de 26 a 36 graus, podendo chegar até a maiores temperaturas. Alguns estudos prévios estimaram temperatura corpórea com valores próximos ao de nosso estudo. Répteis marinhos, crocodilomorfos marinhos, como Thalattosuchia, aves e até dinossauros apresentaram valores dentro de nossa variação. Em nossos dados, a variação da temperatura demonstra o quanto esses animais dependiam da temperatura do ambiente para se termorregularem, tendo condições ectotérmicas para sobreviverem às mudanças no clima. No entanto, ao final do Mioceno, a temperatura começou a se declinar e muitos estudos demonstram uma grande diversidade de tamanho e formas de crocodilianos desta época. Um fator que pode ser mencionado para explicar essa sobrevivência do grupo por milhões de anos ao declínio de temperatura é a gigantotermia, no qual répteis, em especial crocodilianos com baixo metabolismo, poderiam atingir altas temperaturas corpóreas e mantê-las constantes. Não precisariam necessariamente serem endotérmicos para tal condição, apenas serem gigantes, uma vantagem para a sua fisiologia.
Portanto, crocodilianos do Mioceno sobreviveram ao começo da queda da temperatura, provavelmente devido às suas condições fisiológicas relacionadas à grande massa. No entanto, continuam sendo animais ectotérmicos que variam sua temperatura, mas com condições homeotérmicas, ou seja, conseguem manter a temperatura constante com o aumento de massa corpórea. Muito obrigada por assistirem ao vídeo e qualquer dúvida, entre em contato comigo.